Opa, meus colírios, bem-vindos aqui ao canal Ricardo Cortes Lopes Produções. Mudei de nome, mudei de canal, mas não mudei de conteúdo. E hoje a gente vai trazer aqui mais um relatório Colirium, tá? Eu não vou mudar de nome porque eu acho legal o nome relatório Colirium, tá? Não vou mudar de nome, vou manter. E hoje eu descobri uma maneira mais rápida de fazer os slides, tá? Ficam bonitos? Ficam dinâmicos? Acho que não, né? Mas talvez eu consiga descobrir uma maneira mais rápida ainda de fazer mais slides no padrão Canva, que fica bonito pra caramba e para trazer assim também, tá? Mas o Canva tava me tirando muito tempo e tava difícil de fazer e de acompanhar, tá? Esses slides eu fiz bem rapidinho. Então, não vou contar a tecnologia. Talvez eu conte. Escreve nos comentários o que você acha que eu fiz para ficar os slides mais rápidos, tá? Mas enfim, bora lá então. Não esqueçam de comentar aqui, curtir, compartilhar, tudo que for possível, tá? A gente vai falar aqui de um tema muito importante, que é do sacrifício que não pode ser feito, tá? Continua sendo sacrifício? Vamos ver direitinho agora nesse tema de hoje, tá? Bom, o título dessa aula, né, vai ser Eles estavam dispostos a tudo, tá? Então, eu sou o professor Ricardo, doutor em Sociologia, e eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa que eu fiz, tá? Uns anos atrás. E, bom, começando, eu botei essa foto aqui primeiro começou como mangá, né? Hadashi no Gen. Não sei se eu falei com o sotaque certo do Japão. Mas em inglês é Barefoot Gen, que daí significa Gen, pés descalços, né? Bom, um filme, né? Que também tinha um anime, se eu lembro bem, tá? Pode ser que eu esteja falando errado, tá? Mas é um filme de animação baseado no mangá, que é bem mais cruel, entre aspas, né? Que mostra como ficaram civis durante o bombardeio dos Estados do Japão, bombardeio nuclear do Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Por que eu trouxe isso aqui, tá? Vocês vão ver depois que tem a ver, tá? Não com a, não diretamente com a ocasião, mas é uma alusão de um medo, né, que estava se reproduzindo desse desse acontecimento, tá? Específico da bomba atômica, né? Eu lembro só o nome de uma das bombas, que era Enola Gay, que era o nome da mãe do inventor, né? Inclusive, muito famoso ficou aquele filme, né, do Oppenheimer, né? Então, também é uma temática correlata, né? Mas assim, vamos ver aqui que é. Que eu vou falar de verdade, né? Eu tô falando aqui de uma situação e tentou evitar com o tema de hoje. Tá muito confuso, né? Vamos pro próximo. Bom, esse é um texto, tá? Que é o Suicídio a Longo Prazo, estudo sobre uma modalidade shintoísta nos Skilled Veterans Corps, tá? Da revista Nupem, tá? Eu botei ali na descrição o artigo, quem quiser assistir, ver o artigo, né? Com detalhes, com os dados, tudo bonitinho, né? Porque aqui eu vou mostrar para vocês mais um panorama do estudo, né? Para quem quiser ler, daí já vai ter uma introdução do assunto, tá? Mas o que acontece? Esse título até não ficou muito bom, tá? Prejudica o texto ser encontrado. Se eu boto ele na internet, aparece ligue para o telefone anti-suicídio. Eu te juro, aparece ali no Google, ligue para o. Então me arrependi um pouco desse título, tá? Porque daí dificulta do texto ser encontrado, tá? Mas por quê? O negócio, vocês vão ver mais pra frente, que é um suicídio a longo prazo, tá? Porque o suicídio também vai derrubar o vídeo, mas também nem tem audiência tanto assim pra prejudicar, mas tipo, é um suicídio a longo prazo porque o indivíduo ali, eles estão querendo lidar com radiação, né? A radiação, ela vai causar, vocês vão ver que é um dos argumentos, né? A morte depois, né? Mas ele se expôs, esses sujeitos dos Skilled Veteran Corps, que em inglês significa a tropa dos veteranos habilidosos, tá? Também vocês vão entender por quê, tá? Ela vai se oferecer para evitar um desastre atômico, tá? Então, essa tropa vai se desenvolver para isso, tá? E eles estavam querendo lidar diretamente com a radiação. Então, eles não morreriam naquele momento, mas eles morreriam mais para frente, né? Inclusive, esse é um dos argumentos que eu vou trazer para vocês depois, tá? E então, o texto é sobre isso, tá? Então, o shintoísmo, então, é uma religião do Japão muito antiga, baseada muito no culto dos antepassados, que pode ter sido um norte moral, né? Um norte de valores para esse grupo ter proposto tal coisa, né? Mesmo que isso não tenha sido shintoístas que fizeram isso. A cultura absorveu
esses valores, circulou esses valores e os indivíduos aderiram e motivaram seu ato por causa disso, né? Tem um pouco de representologia nisso, tá? Não estava ainda desenvolvida a representologia na época, em 2022, eu comecei a desenvolver em 2023 e publiquei em 2024, mas já estava indo no caminho, tá? Isso aí já é um artigo meu sobre a teoria dos contextos representativos. Tá? Então vamos lá. Bom, teve um acidente nuclear na província de Fukushima, tá? Quando a gente fala de império, a gente fala de províncias, tá? Aqui no Brasil a gente fala de estados, né? Foi causado por uma tsunami, tá? Deu uma tsunami, não teve nenhum nada de erro humano, tá? Foi um tsunami que deu ali e que destruiu ali uma estação, tá? Aí se evacou mais de 60 mil pessoas, tá? E isso aqui alguns idosos vão se voluntariar para conter o desastre, tá? Porque vocês estão vendo, é um incêndio numa instalação nuclear, tá? Você consegue calcular o perigo prático que isso aí é, né? O, uma bomba atômica e uma zona nuclear, elas têm basicamente a mesma tecnologia, tá? Claro, não exatamente a mesma, tá? Mas é basicamente o mesmo princípio. Então, quando a gente fala então que tá tendo um fogo, pegando fogo numa estação dessas, é um perigo enorme, pode causar uma explosão muito maior, não sei se muito maior, mas uma explosão terrível, né? Porque a radiação não é só a explosão em si, todos os efeitos nefastos que vão passando gerações, elas modificam a carga genética de algumas células, tá? Por isso que às vezes dão câncer. Mas o que vai acontecer, tá? Aconteceu isso do desastre, o governo japonês prontamente foi conter, né? Porque o governo japonês é muito eficiente, foi conter. E alguns idosos, tá? Se ofereceram para ir no lugar dos jovens, tá? Vocês vão ver mais pra frente os argumentos, tá? Mas um dos argumentos era que eles, se mesmo que eles tomassem contato com radiação, eles iam acabar desenvolvendo câncer muito tardiamente. E como eles sentiam que estavam no fim da vida deles, quando eles fossem desenvolver o câncer, eles já teriam morrido. Então, esse era um dos argumentos, né? Outros também que eles. Um muito bonito, tá? Tipo, eu confesso que meio poético até, né? Que falando que eles usufruíram da energia da estação nuclear e que o sacrifício devia ser deles. Sim, é bem tocante, assim, se vocês forem olhar o estudo original, vocês vão ver que é bem tocante, tá? E essa ação foi vista por muita gente como sacrifício coletivo, tá? Mas não muito, algumas pessoas criticaram, tá? Especialmente o governo que não queria colocar os civis nessa situação de risco, né? A gente vai ver, tá? O direitinho. Vamos discutir tudo. Vamos discutir o papel do Estado, os veteranos, as pessoas. Vamos discutir tudo, tá? Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, então. Vamos compreender como os idosos, né, os Skilled, não sei se é Skills, né, acho que é Skilled Veterans Corps, eles estavam ali argumentando, né, que eles queriam convencer o governo, né, o governo não queria deixar eles irem, né, de novo, o governo japonês, eles têm uma noção de responsabilidade muito grande, né, e não queriam deixar, então eles montaram um grupo, se organizaram para conseguir convencer o Estado a deixar eles trabalharem como voluntário no lugar dos funcionários mais jovens, né. E, paralelamente, a gente vai fazer uma análise, tá? Dessa moralidade desses argumentos por meio do shintoísmo, tá? Então, é uma religiosidade, tá? Que é uma religiosidade que não é religiosa, tá? É uma religiosidade que conviveu tanto tempo com a cultura que a cultura se tornou, amalgamou alguns valores, tá? Parece estranho discutir isso, mas a gente vai discutir, por exemplo, o catolicismo, desculpe, deixa marcas no Brasil também, né? A gente tem uma população que preza muito pela questão do compartilhamento, que preza muito pela questão da piedade, que preza muito pela questão do coletivismo. E o cristianismo o catolicismo em específico, tem isso muito forte, né? Então, a gente vai ver, claro, vários países têm catolicismo, mas é uma relação de dupla volta, né? Tem o catolicismo argentino, o catolicismo uruguaio, o catolicismo italiano, o catolicismo moçambicano. Tem vários catolicismos, tá? Mas é que o catolicismo ele tem alguns valores, tá? Que vão sendo passados, no caso aqui pela colonização, né? Mas nem sempre.
que a colonização portuguesa, né? Então o catolicismo argentino também teve uma colonização espanhola. E é diferente do catolicismo do Portugal de catolicismo da Espanha. Mas enfim, o que isso quer dizer? A cultura fazendo um intercâmbio com valores religiosos, transformando e se transformando ao mesmo tempo, né? Então, o que será do shintoísmo? A gente pode encontrar nessa cultura que não é shintoísta de fato, né? Não foi um grupo de shintoístas que fizeram isso. Foi um grupo de veteranos, tá? Então, como é que isso fica, tá? Vamos discutir isso também, tá? Vamos lá. Então, vamos dizer então que o que houve aqui foi uma crítica ao discurso gerontológico, tá? O que acontece? O discurso gerontológico é um construto, né, das ciências humanas e da saúde que dizem que o idoso ele acabou a vida dele, né? Então, é uma visão reducionista da velhice que coloca só na questão biológica, sendo que hoje em dia os idosos eles não têm problema, não tem tantos problemas quanto os de antigamente. Os de antigamente tinham muito mais problemas de saúde, né? Os de hoje em dia eles são diferentes dos idosos do passado, né? Então, o que acontece? É uma contestação que o Estado faz no discurso gerontológico. É claro, a gente tem que considerar que eles não estavam ligados com o Estado, tá? Eles estavam aposentados, mas mesmo assim, é o que é utilizado por esse grupo para argumentar que eles podem entrar na ação, né? Porque eles têm o grupo ali tá eles não eles o fato deles serem idosos não impede que eles façam as ações pelo bem do coletivo, tá? E daí, o que a questão é? Isso é um suicídio altruísta, né? Se a gente for observar o Durkheim. É morte certa, né? Pode demorar alguns anos. Ele está falando de câncer, né? Mas outras coisas podiam acontecer, ainda mais com fogo envolvido. Mas é suicídio altruísta, mesmo que não seja na hora, no mínimo, momento depois, vai ter um sofrimento a mais. Tudo a ver com pertencimento. Os japoneses ali dos Killing Veteran Corps, eles tinham pertencimento e se sacrificariam pelo tecido social ali do Japão, tá? Metodologia, então, tá? Eu fui ali, analisei a fala qualitativa deles que eu encontrei, tá? Muita coisa em inglês. Eles não teve muita tradução aqui pro Brasil. Usa técnica de análise de conteúdo, segundo Bardan. Quem for nerd o suficiente vai ver o artigo, tá? Esse aqui, o pessoal vai dormir. Então, assim, ó, peguei todos os comentários que eu encontrei, tá? Todos. E analisei eles por três categorias. Individuação, tá? Como a identidade pessoal e coletiva aparece nos argumentos deles, né? Então, eu preciso fazer pelo, pelas próximas gerações, o que já fizeram pela minha, né? Então, eles evocam, por exemplo, os kamikazes. Eles dizem que não são kamikazes, mas eles estão evocando a questão do sacrifício em prol do resto do país, né? Integração, então, eles vão falar que eles vão querer argumentar que os idosos são uma solução segura para evitar doenças posteriores, tá? E também eles vão falar que se eles morrerem também não vai ser um prejuízo como é do indivíduo jovem, tá? E eles também vão falar da compulsoriedade, né? Em relação com o Estado. O Estado precisa deles, né? O Estado precisa. E seria uma maneira de salvar jovens, mais jovens. Então o Estado precisaria, eles precisam dos veteranos, tá? A gente vai ver depois que o Estado não lançou a mão, tá? Então eles não deixaram os Skilled Veteran Corps agirem. Agiram na imprensa, conversando. E até, vocês vão ver depois aqui, ó, que eles falaram que não somos kamikazes, eles vão voltar para a família. E é aquela lá que eu falei, né, da geração, por causa do que eles utilizaram a usina nuclear, e também o dispositivo biológico é o menor impacto de radiação em idosos, tá? Impacto porque demora um pouco, assim, para um câncer se desenvolver. Então, gente, não sei vocês, tá?
isso aí tudo me pareceu particularmente que eles estavam querendo convencer racionalmente um governo burocrático, tá? Porque eu acho que isso de eles quererem convencer dizendo que não se machucariam, não sou da área da saúde para dizer. Se vocês quiserem comentar aí, digo. Mas me parece um sacrifício, tá? Eles estavam indo para a morte mesmo, mas eles estavam querendo convencer o Estado. E o Estado aqui não deixou, tá? Teve gente do governo que chamou eles de Suicide Corps, não pegou bem, tá? Não foi bacana, porque eles estavam querendo mesmo ir, não era, me pareceu sincero, assim, pelo movimento que eles fizeram, né? Então não pegou muito bem, tá? Ficou uma coisa ruim pro governo, mas enfim. Aí a oferta foi recusada, tá? O governo não deixou, por questões políticas e de segurança, né? E também as barreiras burocráticas impediram a ação, tá? Então a gente vai ver ali que uh, equipamento, inscrição do indivíduo, ele teria que ter um vínculo com o Estado para poder participar, tá? Para poder participar com as equipes, tá? Então isso tudo deu negativo, tá? Inclusive essa foto que eu botei no thumbnail, na thumbnail desse burocrata japonês fazendo esse gesto aqui, tá? Na cultura japonesa esse gesto significa errado, né? Só que eu esqueci como é que fala em japonês, mas é errado. Tanto que o National Kid, ou seja, National Kid não, Ultraman, ele tinha um esquema assim, quando ele ia derrotar o monstro, ele fazia esse gesto. Significa que o monstro estava fazendo uma coisa errada, né? Então derrotava o monstro. E quando é certo é uma bola, daí eu acho que é assim, ó, que eles fazem. E também, se alguém souber, bota aí nos comentários, tá? Então o Estado não deixou, tá? O Estado não gosta de heróis. Essa aqui é a verdade. O Estado moderno não gosta de heróis. Os Estados antigos gostavam. Vocês imaginam o que seria da Guerra de Troia sem um Aquiles, por exemplo? Nada, né? Então, mas o Estado moderno ele não gosta de heróis. Ele gosta de técnicos, burocratas e especialistas. Esse é o mais importante para o Estado moderno, tá? Mas a gente pode observar aqui alguns pontos de encontro com a moralidade shintoísta, tá? Dos argumentos dos Skilled Veterans Corps, tá? Primeiro, ancestralidade como dever e honra, tá? Não é o. A gente encontra muitos idosos que eles pensam no bem deles e dane-se os outros. Não é o caso dos idosos japoneses, tá? Eles têm um dever como ancestrais, e eles têm o dever e a honra, tá? Então, eles vão se sacrificar pelos mais jovens, tá? Eles assumem essa postura, tá? Eles não se colocam na posição, nesse caso específico, não se colocam na posição de proteção, mas de ação. Não sei se é certo, não sei se é errado, tá? Mas é o que os dados apontam, tá? Laço religioso e simbólico com a nação. Então, eles têm a nação ali que eles amam, mas é um laço religioso também, tá? Então, é uma continuidade a partir da ancestralidade, tá? Então, existe um laço para além da nação em si, do Estado em si. Então, o shintoísmo como matriz cultural, tá? Como eu falei, ela gera alguns valores que são compartilhados, eles historicamente vão se depositando na cultura, vão sendo compartilhados, e daqui a pouco nem se percebe, né, a questão do shintoísmo. No artigo eu faço uma revisão bem forte, tá? Conclusão, tá? Essa ação é uma resistência simbólica à burocracia, tá? A burocracia não deixaria eles irem, mas eles foram, apelaram de certa maneira para a questão da tradição, tá? Do idoso proteger as futuras gerações, mas não deu certo. O Estado burocrático ele ganhou da dominação no sentido de querer fazer, né? Da dominação tradicional, tá? Eles não foram escutados pelo Estado, tá? Os tradicionais não foram escutados pelo Estado, então, de certa maneira, o burocrático ganhou. E isso é uma crítica decolonial, tá? Porque é exatamente isso, cultura tradicional contra o Estado moderno. Se a gente for pegar o Weber, né, o Max Weber, ele fala, né, da dominação burocrática, a dominação burocrática é a racional, e a racional não admite arrombos de tanto de valores externos a ele, quanto de autoridades externas a ele. Então, o Estado moderno ele não permite isso, tá? Então a gente pode ver então que existe um conflito entre a ética coletiva e a lógica institucional, tá?
não foi permitido que o coletivo trabalhasse e foram os mecanismos previstos em Constituição, em, em regramentos, que foram uma maneira que disseram como ia se lidar com a situação. Certo? Então é isso. Relatório terminando por hoje. Comentem aí, compartilhem. Não esqueçam de falar aqui o que vocês acham das coisas que eu falei no vídeo aí. Vocês tinham ouvido falar dos Veteran Corps? Se não ouviram falar, bota aí então que não ouviram falar. A gente pode conversar sobre, eu posso botar as notícias também. É tudo a gente pode conversar, certo? Então vejo vocês no próximo vídeo.